Em dezembro de 2021, mais de 39 países iniciaram a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos de idade contra a Covid-19, após as agências regulatórias aprovarem o uso nessa faixa etária. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou em 16 de dezembro do ano passado o uso da vacina para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. Contudo, a vacinação em nosso país se atrasou após o Ministério da Saúde colocar a vacinação de crianças contra a Covid-19 em consulta pública. Diante disso, surgiram dúvidas. É importante que as crianças sejam vacinadas contra a Covid-19? Quais os riscos que a vacina traz à saúde das crianças? Existem efeitos colaterais? Por que os pais devem levar os filhos para vacinar? A vacinação de crianças contra a Covid-19 é o tema do nosso Famílias em Pauta de hoje. Vamos chamar agora a presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, a doutora Luciana Rodrigues Silva, que vai falar sobre a importância das crianças estarem vacinadas contra a Covid-19. Doutora Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada, Léo. É um prazer estar novamente aqui com vocês nesse programa tão importante, Famílias em Pauta. Hoje, nós vamos ter algumas apresentações e discussões com o nosso vice-presidente, o professor Edson Liberal, com o presidente do Departamento de Infectologia, o doutor Marco Safad, e o presidente do Departamento de Imunizações, o doutor Renato Kifuri. E seguramente nós sabemos hoje, na atualidade, que uma das coisas mais importantes para todas as famílias é que elas tenham informações adequadas. Nós sabemos que o legado mais importante das famílias são seus filhos, são as crianças e os adolescentes. E tão importante quanto eles é o conhecimento adequado sobre as orientações que devemos ter de maneira científica, de maneira adequada, sobre os mais diversos assuntos. Um dos avanços mais importantes que ocorreram no século XX foi o desenvolvimento das vacinas. O desenvolvimento das vacinas mudou o panorama das doenças, tanto entre as crianças, os adolescentes, como entre os adultos. O panorama das vacinas mudou a mortalidade, mudou a frequência das doenças. Muitas das doenças deixaram de existir ou diminuíram de maneira significativa por causa da vacinação correta. Então, aqui, hoje nós vamos enfatizar a importância de manter a vacinação adequada de todas as nossas crianças e adolescentes e suas famílias e dar um enfoque especial à vacinação contra o Covid. Nós sabemos que temos vivido nesses 2 últimos anos um cenário absolutamente diferente, não é? Onde muitos têm sido os desafios. A questão da criança nas escolas, a questão das crianças no seu círculo social, a questão das crianças diante das telas, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de responder uma série de perguntas de maneira adequada, clara e lógica sobre a vacinação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Então, mais uma vez, eu agradeço a Leonardo, nosso repórter, e a presença dos professores Edson Liberal, Marco Safad e Renato Kifuri, que vão nos trazer informações valiosas, porque são informações baseadas em evidências científicas adequadas. Um forte abraço a todos. Obrigado, doutora Luciana, pela sua participação aqui conosco. Muito obrigado. Dando continuidade sobre esse tema, vamos chamar os especialistas para esclarecer as dúvidas. Conosco está o segundo vice-presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Edson Ferreira Liberal. Seja bem-vindo, Dr. Edson. Muito obrigado pelo convite de participar de tão importante tema.
Também conosco está participando o Dr. Marco Aurélio Safadi, presidente do Departamento Científico de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo, Dr. Marco. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, debatendo, como disse Edson, esse importante tema. Obrigado, senhor. Quero agradecer também a presença do Dr. Renato Kifuri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Dr. Renato, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Olá a todos, prazer estar aqui com vocês, Edson e Marco. Vamos em frente. Bom, para começar, a primeira pergunta eu faço ao Dr. Edson Liberal. Dr. Edson, qual a posição da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação à vacinação de crianças contra a Covid-19? A Sociedade Brasileira de Pediatria é totalmente favorável à imunização de crianças e adolescentes em relação à Covid-19. Ela tem se manifestado sempre por meio de seus departamentos, departamento de imunizações e departamento de infectologia, né, cujos presidentes estão participando aqui. Inúmeras entrevistas, estão participando de todas as redes sociais, tudo manifestando por meio dos seus associados, por meio das suas filiadas também, o comprometimento da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação a ser favorável à vacinação das crianças. Não tem nenhuma razão para que a gente não assuma que é favorável. A vacina se mostrou confiável, segura e diminui tanto a morbidade quanto a mortalidade. A sociedade reforçando, totalmente favorável à imunização das crianças e adolescentes. Doutor, eu continuo com o senhor. A próxima pergunta. É realmente necessária a vacinação das crianças contra a Covid-19, uma vez que elas adoecem menos e, em geral, elas apresentam quadros de menor gravidade da doença? Não, na realidade, já se mostrou muito confiável as vacinas. Então, mesmo que a gente possa ter menos quadro infeccioso nas crianças, nós temos que disseminar a infecção, porque a criança também pode ter a doença sistêmica, pode ter a doença grave e pode ter uma mortalidade. Como em todas as vacinas, ela é segura, então temos que vacinar todas as crianças. Certo, doutor. Pergunto agora ao doutor Marco Aurélio Safadi. Fala-se muito na imunidade de rebanho, doutor. As crianças que já tiveram Covid-19, elas podem receber a vacina contra a Covid normalmente? Excelente pergunta, né, Leonardo? Porque ela nos remete a, pelo menos, 3 reflexões importantes. A primeira delas guarda relação com a segurança dessa intervenção, ou seja, é seguro vacinar uma criança que previamente foi infectada pelo vírus com as vacinas Covid-19? E a resposta é sim. Nós temos dados tanto dos estudos clínicos com esse tipo de, vamos dizer, crianças, assim como dados de mundo real. O segundo aspecto guarda relação com o benefício que uma vacinação traz numa criança já previamente infectada, pois também há dados muito claros na literatura que mostram que uma infecção prévia não é capaz de impedir o risco de reinfecções. Portanto, essa criança, a exemplo do que ocorre com os adultos, a despeito de previamente infectada, continua sob risco de desenvolver infecções futuras e infecções sintomáticas com repercussões. O terceiro e último aspecto relevante aqui nesse tema, Leonardo, é lembrar que ao vacinar uma criança que foi previamente infectada, também a exemplo do que ocorre em adolescentes e adultos, você agrega um valor muito grande à imunidade, cria-se o que nós chamamos de uma imunidade híbrida, que, vamos dizer, aumenta em quantidade e em qualidade a resposta imune. Portanto, deixa essa criança seguramente muito mais protegida, né, no que diz respeito à prevenção, em particular do risco de desenvolver formas graves daí para frente. Portanto, em resumo, a resposta de forma muito clara é sim, mesmo que a criança tenha sido previamente infectada, ela deve receber a vacinação e temos sugerido nesse momento um intervalo de 4 semanas entre o evento da infecção e a vacinação como um intervalo sugerido, razoável e sensato para iniciar essa vacinação. Certo, doutor Marco. Então, doutor Renato Kifuri, a pergunta agora é para o senhor. A vacina ela é eficiente para as crianças, tanto quanto é para outras faixas etárias? E a mesma vacina aplicada em adultos, qual o período de intervalo entre as doses?
Olha, Leonardo, as vacinas têm se demonstrado, no primeiro dado que nós temos em crianças de 5 a 11 anos, eficazes nesses estudos controlados. Eficácia muito semelhante ao que foi observada em adolescentes e em adultos, acima dos 90%. Quer seja com a Coronavac, nos dados de vida real no Chile, quer seja com a Pfizer, que também está licenciada para crianças de 5 a 11 anos, essas já nos estudos apresentados nos estudos de registro para essa faixa etária. Então, vacinarmos as crianças vai trazer um benefício, a expectativa para aqui no Brasil, um benefício muito semelhante ao que nós obtivemos com o uso das demais vacinas nas todas as faixas etárias. As vacinas mostram-se uma resposta extremamente eficaz, a ponto de, por exemplo, a vacina da Pfizer, ser possível nós utilizarmos concentrações mais reduzidas. Os estudos mostraram que, ao utilizarmos 1/3 da concentração daquela que utilizamos acima dos 12 anos de idade, em adultos, de 30 microgramas, ao utilizarmos 10 microgramas, a resposta imune foi semelhante, segura tanto quanto, mais até imunogênica, ou seja, títulos um pouco superiores de anticorpos, e, o que é mais importante, protege. Então, menos concentração possibilita mais rendimento dessas vacinas em termos de produção e, eventualmente, até potencialmente menores eventos adversos. Então, as vacinas são seguras, sim, na pediatria. E a Coronavac, lembrar que é uma vacina que tem a mesma formulação em adultos e em crianças. A diferença está só na vacina da Pfizer, mas ambas cumpriram com o mesmo rigor os critérios de segurança e eficácia para o seu licenciamento. Certo. O senhor já falou, né, a respeito das evidências científicas das reações graves e também da aplicação segura em crianças. Ainda assim, as crianças, a vacina pode ter algum efeito colateral nas crianças? E quais são os efeitos mais comuns se houver algum tipo de reação? Em geral, como qualquer vacina, as reações mais comuns observadas com as vacinas da Covid na pediatria são as mesmas de outras vacinas. Dor no local da injeção, ficar um pouco vermelho, inchado, às vezes febre, crianças às vezes podem ter dor de cabeça, vômitos, inapetência, frequentes, vamos dizer, muito semelhantes às outras vacinas do calendário infantil. Alguns raríssimos efeitos foram reportados, chamados de miocardite, ou seja, uma inflamação no músculo cardíaco, em geral, mais comum no gênero masculino do que no feminino, com as vacinas da Pfizer na sua segunda dose, na grande maioria. Olha, Leonardo, um evento extremamente raro, muito raro, cerca de 40, 50 casos para cada 1 milhão de doses aplicadas entre os adolescentes. É esperado o risco de miocardite, dessa inflamação cardíaca, muito maior com a própria Covid. Então, não há por que temer este efeito colateral raro, já que a doença é capaz de trazer um risco ainda maior. E lembrar que essas miocardites causadas pelas vacinas, raríssimas, têm evolução benigna. Não há óbitos relacionados a este efeito colateral. Então, as vacinas beneficiam muito mais do que esses eventuais riscos de efeitos colaterais. Obrigado, Dr. Kfouri. Eu pergunto novamente ao Dr. Marco Aurélio Safadi. A vacina contra a Covid-19, ela pode causar danos futuros à saúde das crianças? Se sim, quais são esses danos? Impacto em longo prazo de intervenções como vacinas não são esperadas, né? A nossa experiência com o uso de vacina há décadas não identifica com vacinas efeitos em longo prazo. De forma geral, os eventos adversos associados às vacinas ocorrem imediatamente após elas terem sido aplicadas, geralmente nos primeiros dias, e em mais raras ocasiões, nas primeiras semanas após a sua aplicação. Então, a plausibilidade de que haja um impacto em longo prazo com essas vacinas, ele não existe hoje. Claro que é importante que se faça um acompanhamento, e aqui eu destaco que isso tem sido alvo de rigorosos estudos de farmacovigilância que estão acompanhando no mundo inteiro, tanto adultos como crianças vacinadas, e à luz das evidências atuais, não temos nenhum dado sugerindo impacto em longo prazo desses indivíduos que foram vacinados com as diversas vacinas
Covid-19 que estão sendo utilizadas. Obrigado, doutor Marco. A próxima pergunta eu faço ao doutor Edson. A nossa mortalidade por Covid-19 na faixa etária dos 5 aos 11 anos é quase 10 vezes maior do que ocorre lá nos Estados Unidos. Doutor Edson, o que explica o Brasil ter demorado tanto para iniciar o processo de vacinação? Ô, Léo, explicar o inexplicável é impossível, porque à luz da ciência, a vacina já está mais do que comprovado a sua eficácia, os seus resultados em relação a proteger, principalmente das formas graves. Então, não há nenhum motivo para esse atraso. O negacionismo, sim, do governo é que fez atrasar o processo nosso de imunização. Isso é um absurdo, nós temos que trabalhar com a ciência. A vacina não pode ser partidarizada. Ela não é da esquerda, não é da direita, do centro, ela é um ganho da ciência, é um ganho da pesquisa, é um ganho de proteção para as nossas crianças. Então, não dá para explicar sob o ponto de vista da ótica da ciência. Temos que evitar, com certeza, essa questão das fake news que saem a todo momento. Já são muitos milhões de doses aplicadas em todo o mundo. A vacina é segura e eficaz. Obrigado, doutor Edson. Eu quero perguntar agora ao doutor Renato Kifuri. Doutor Renato, há previsão para vacinação de crianças abaixo dos 5 anos de idade e a partir de quando? E realmente é necessário também imunizar crianças de 0 até 4 anos? Olha, Leonardo, os estudos vêm continuando, né, em faixas etárias menores. A Coronavac já tem alguns dados e os estudos avançam em crianças a partir de 3 anos de idade. E com a vacina Pfizer, nós já temos estudos, 2 braços de estudos, um com crianças de 2 a 5 anos e outro com bebês, já a partir de 6 meses até os 2 anos de idade. Esses avanços vêm de encontro à necessidade de ampliarmos a base de vacinados numa população. O que parece ser hoje consenso é que à medida que nós avançamos na vacinação de uma população de mais idade, há uma tendência natural de um desvio proporcional da doença para faixas etárias não vacinadas. Então, as crianças que representavam, lá no começo da pandemia, menos de 1% dos casos, em muitos países, hoje representam 1/4 dos casos, porque os adultos, idosos, adolescentes vacinados acabam adoecendo menos e, proporcionalmente, há um aumento de casos entre crianças não vacinadas, né, que hoje constituem a parcela mais significante da população que não tiveram oportunidade de ser vacinadas. E quando você tem uma nova onda, como nós vivenciamos agora há pouco com a Ômicron, essa proporção, essa nova onda de casos se distribui nesta proporção. Então é importante, sim, nós ampliarmos a base de indivíduos vacinados numa população, incorporarmos as crianças nesses programas, protegendo diretamente aquelas crianças vacinadas dos seus efeitos de curto e médio prazo da doença, lembrar das complicações como a Covid longa, a síndrome inflamatória multissistêmica e protegendo coletivamente também. Esse é o espírito de programas de vacinação. É uma ação que não é somente de saúde individual, mas é de saúde coletiva. Obrigado, doutor Renato. Eu chamo novamente agora o doutor Marco Aurélio Safadi. Doutor, a criança que já se vacinou e nunca teve Covid, ela pode pegar a doença? E a vacina protege contra formas graves da doença? Perfeito, né? Esse é um tema importante. De fato, a gente tem dados que mostram que as vacinas exercem um papel muito importante no que diz respeito, e destaco aqui que, na nossa opinião, esse é o objetivo principal da vacinação, que é diminuir o risco de formas graves. Então, há sim a chance de que, mesmo vacinado, a exemplo do que ocorre com o adulto, a criança possa ser infectada e desenvolver sintomas. Entretanto, o que os estudos nos mostram, e creio que esse seja o dado mais importante para ser compartilhado aqui, é que crianças vacinadas e adolescentes vacinados, os estudos têm demonstrado que, uma vez que eles completem o ciclo de vacinação, com as 2 doses da vacina, eles alcançam proteção acima de 90% contra as formas sintomáticas da doença, como já foi demonstrado em adolescentes. Não menos importante, alcançam proteções acima de 90%, 95% contra as formas críticas de doença,
como admissão em terapia intensiva e eventos mais graves associados à Covid-19, alcançam efetividade também acima de 90% para a prevenção da síndrome inflamatória multissistêmica, que tem diversos, vamos dizer, impactos na população pediátrica do ponto de vista de risco de morte e também de sequela. Portanto, elas têm demonstrado esse efeito bastante positivo e efetivo no que diz respeito a prevenir essas formas graves. E o último comentário, com a cereja do bolo, né, em relação a esses dados de efetividade, foi o compartilhamento nessas últimas semanas dos dados de mulheres grávidas que foram vacinadas, e a vacinação dessas gestantes propiciou a seus bebês, nos primeiros 6 meses de vida, uma efetividade de aproximadamente 60% no que diz respeito à prevenção de hospitalização. Ou seja, ao vacinar as gestantes, elas produzem anticorpos, transferem esses anticorpos de forma transplacentária, e o recém-nascido e o lactente jovem, né, que evidentemente ainda não pode se beneficiar da vacina, alcança índices de proteção bastante relevantes contra formas graves da doença. Portanto, em resumo, o cenário que temos da capacidade da vacina prevenir formas graves em adolescentes e agora também começando a ter dados em crianças é bastante satisfatório, bastante positivo e confirma nesse grupo etário aquilo que a gente imaginava acontecer e que já tinha sido demonstrado em adultos. Obrigado, Marco. Muito importante esse dado aí sobre a vacinação de gestantes. Dr. Kifuri, as crianças elas podem tomar imunizantes com outras vacinas disponíveis no calendário vacinal do PNI? Olha, Leonardo, essa é uma excelente pergunta, porque quando começamos a vacinar adultos, nós tínhamos um intervalo recomendado de 15 dias entre a vacinação da Covid e qualquer outra vacina do calendário. A experiência e uso com essas vacinas em adultos, hoje nós não temos mais nenhuma obrigação de manter um intervalo, nós liberamos a aplicação de vacinas simultâneas ou com qualquer intervalo para todos acima de 12 anos de idade. Para crianças de 5 a 11 anos, ainda não estamos fazendo isso. Nós vamos observar um pequeno tempo, a aplicação em separado das vacinas Covid de outras vacinas, com intervalo de 15 dias. Porém, em breve a gente deve fazer essa aplicação ou liberar essa aplicação simultânea. Lembrando que em situações específicas, uma mordedura onde se precisa fazer uma vacina antirrábica, uma viagem para uma região de risco, uma situação epidemiológica de um surto, não há nenhum problema de você fazer outra vacina simultânea ou com qualquer intervalo. Mas neste momento, por uma questão de precaução, nós ainda estamos nos menores de 12 anos de idade, dos 5 aos 11 anos, recomendando um intervalo de 15 dias entre as vacinas Covid e qualquer outra vacina do calendário infantil. Tá certo, Dr. Kifuri, obrigado. Eu volto com o Dr. Marco Aurélio. Dr. Marco, após o esquema vacinal completo, os pais eles podem suspender as medidas protetivas contra a Covid-19? Em absoluto, Leonardo. Eu acho que isso tem que ficar muito claro a quem está nos escutando hoje, né? Lembrar que essas medidas protetivas, elas estão combinadas com o efeito positivo da vacinação. Então, mesmo que a criança tenha sido vacinada, se a situação epidemiológica local sugerir a necessidade do uso de máscaras, das medidas protetivas, de medidas de isolamento, de distanciamento, etc., é muito importante que os pais continuem seguindo essas orientações. Então, a vacinação é um elemento que, evidentemente, auxilia e diminui muito o impacto dessa doença, mas, em absoluto, significa que a gente possa prescindir dessas medidas protetivas, particularmente em momentos epidemiológicos onde há circulação sustentada e transmissão comunitária do vírus. Tá certo, doutor. Obrigado. Para encerrar, eu quero fazer essa pergunta de agora para cada um dos 3 especialistas que está aqui conosco. E começo pelo Dr. Renato Kifuri. Doutor Renato, por que os pais devem levar seus filhos de 5 a 11 anos para se vacinar contra a Covid-19, na sua opinião? Olha, é curioso, pela primeira vez nós estamos vendo pais vacinados com receio de vacinar seus filhos, Nós sempre enfrentamos um desafio contrário.
a vacinação da criança sempre foi algo muito mais natural do que nós vacinarmos adultos. Hoje, nós temos pais protegidos e com receio de vacinar seus filhos. E é justificável, esses pais estão impactados por notícias negativas, por desinformação. Infelizmente, essa é uma doença digitalmente transmissível que às vezes traz mais vítimas do que o próprio vírus. Então, nós estamos aqui, a Sociedade Brasileira de Pediatria vem, através de mais esse canal, conversar com vocês, pais, conversar com nós, pediatras, para mostrarmos e enfatizarmos a importância da proteção das crianças. A Covid-19 não é uma doença sempre leve nas crianças, quer seja na mortalidade, quer seja na hospitalização, quer seja no seu impacto em longo prazo. Protegê-las é um direito que elas têm de não ficar doentes. E creiam, as vacinas trazem muito mais benefícios. O risco hoje é ter Covid, não é tomar vacina, não. Vamos proteger nossas crianças. Obrigado, Dr. Kifuri. Dr. Safad também pergunta ao senhor por que os pais devem levar seus filhos para se vacinar, né, na faixa etária de 5 a 11 anos contra a Covid. Eu só quero aqui enfatizar as palavras que Renato colocou. Não há nenhuma dúvida sobre esses aspectos. Se a gente olhar o benefício que as vacinas propiciaram para diversas outras doenças, como hepatite A, como varicela, como poliomielite, como sarampo, como rubéola, como cachumba, o impacto que essas doenças tinham para a nossa população, não há nenhuma dúvida que a Covid-19 representa uma ameaça à população pediátrica, muitas vezes similar ou até mesmo superior a muitas dessas doenças, e o perfil de segurança que essa vacina oferece à luz das evidências atuais não é diferente do perfil de segurança que a gente tinha com diversas outras vacinas e que mostraram de forma inquestionável a sua importância uma vez implementadas. Vacinas são instrumentos de saúde pública que têm como objetivo diminuir mortes, sequelas, hospitalizações, sofrimento, impacto econômico, privação do acesso dessas crianças às escolas, né? A oportunidade do convívio com os seus pares, né? Isso é dramático do ponto de vista de saúde mental, etc. Então, não vemos nenhum elemento nesse momento que sugira a necessidade de não vacinarmos crianças. Ao contrário, os dados cada vez são mais sólidos, cada vez são mais consistentes no sentido de nos convencer da importância da vacinação da população de adolescentes e de crianças. É cada vez maior o número de países no mundo que incorpora essa recomendação e ela veio para ficar. Não há nenhuma dúvida que daqui para frente o que a gente vai ver é só o aumento da cobertura e a expansão da vacinação em breve para outros grupos etários que ainda não podem se beneficiar dessa intervenção. Obrigado, doutor Marco. Também pergunto ao doutor Edson Liberal. Doutor, por que os pais devem levar seus filhos de 5 a 11 anos para se vacinar contra a Covid-19? Bem, a minha vida ficou muito facilitada depois da fala do doutor Marco e do doutor Renato, que já deram subsídios mais do que importantes por que os pais devem levar seus filhos para vacinar. Eu quero que os pais reflitam, porque quando os pais estão tendo uma postura de não levar as crianças para vacinar, eles estão achando que eles estão protegendo os seus filhos. É uma medida que às vezes parece que é de carinho, mas não é. Na realidade, proteger é vacinar. E nesse caso, a doença, a vacina é mais do que segura, né? Então, eu queria que eles refletissem se eles, quando levam as crianças para tomar outras vacinas, eles ficam com esse pensamento de por que eu estou levando meu filho para dar tantas outras vacinas? Não tem. Então, o doutor Renato Kifuri falou, doença digitalmente transmissível, não sejam contaminados pelas fake news, ouçam a ciência, levem seus filhos para vacinar. O que é seguro, o que é proteger a criança é levá-los para vacinar. Eu vou terminar essa apresentação com uma poesia, O Direito das Crianças, de Ruth Rocha. Toda criança no mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar,
ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Estudar, isso o doutor Marco Safad falou, para o retorno à escola ainda mais seguro, ajuda mais ainda em relação ao estudo. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm que respeitar. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas crianças também têm o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tenha robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto do bem-te-vi, bola, 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 lamber fundo da panela, ser tratada com afeição, ser alegre tagarela, poder também dizer não, carinho, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinha, petecas e uma corda de pular. Então, dizer, na realidade, a vacina, senhores pais, é um direito das crianças, vamos entender, não vamos dar palavra para fake news, fala que ter saúde, os direitos das crianças todos têm que respeitar. Procure se informar, se comunique com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o Léo vai passar o e-mail, por favor, mande uma coisa, vamos vacinar nossas crianças, proteger nossas crianças dessa doença, como já foi falado, não é simples como se fala em relação às crianças, tem quadros graves, quadros sistêmicos importantes e que também ajuda a proteger toda a população. Tá certo. Quero agradecer a participação de todos vocês, doutor Edson, doutor Marco Aurélio Safad e também doutor Renato Kfouri, por esclarecer, né, sobre esse tema tão importante, tão em alta nesse momento aí, já de quase 2 anos de pandemia. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Obrigado, Léo. Obrigado, Edson, Marco. Lembrar que vacinas, né, Edson? Vacinas causam adultos, né? Esse é o nosso recado final aqui. Excelente. Relembrando, né, que a sociedade emitiu, né, o Brasil deve temer a doença, nunca o remédio. Obrigado, tá bom? Chegamos ao fim de mais uma edição do Famílias em Pauta. No site da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe uma nota de alerta sobre vacinas Covid-19 em crianças no Brasil, uma questão prioritária de saúde pública. Para ler, acesse esse endereço que está aparecendo aí no seu vídeo. E se restarem dúvidas sobre o tema de hoje, já sabe, mande a sua pergunta para nós no e-mail famíliasempauta@sbp.com.br. Repetindo, famíliasempauta@sbp.com.br e os nossos especialistas vão esclarecer suas dúvidas. Nos vemos em nossa próxima edição. Até lá!